Fiscalização Financeira e Controle, portanto, desta comissão, e Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Ok, presidente, eu saudando Vossa Excelência, eu quero cumprimentar o deputado Edson Santos aqui presente, quero cumprimentar o ministro Antônio Henrique Silveira e também o representante e diretor da ANTAC, doutor Mário Póvia. Agradecer os demais membros presentes nessa reunião, técnicos e profissionais ligados ao setor portuário brasileiro. Pedir um pouco mais de volume, por favor. E dizer o seguinte, eu lamento muito que o governo do PT e da presidente Dilma tenha demorado tanto tempo para produzir um marco legal tão desastroso na área portuária do Brasil. A gente praticamente consumiu o governo como um todo, e só em 2012 foi editada uma medida provisória, mostrando claramente a primeira característica do governo, que é o de não discutir e impor a sua vontade via medida provisória, para que pudesse produzir as modificações que, ao meu ver, travaram, e isso é percebido claramente, a pouca evolução que se tinha na área portuária brasileira. E, ao mesmo tempo, também produziu uma série de distorções muito graves, que nós estamos sentindo as consequências desta medida provisória nos dias atuais. Eu me lembro muito bem que aquela medida provisória, quando foi votada aqui na Câmara, deputado Edinho, nós varamos a madrugada. Eu acho que talvez a primeira vez na história da Câmara, nós tivemos uma sessão de praticamente mais de 24 horas. Ela foi votada aqui às 7h30 da manhã, no calor da pressão governamental, num acordo de última hora, porque houve uma manobra no último instante que possibilitou que aquilo fosse aprovado, essa aberração jurídica chamada MP dos Portos. Eu lamento, inclusive, que boa parte do meio empresarial brasileiro tenha até apoiado, com a tese vendida da desburocratização, da modernização, palavras muito bonitas, mas que na prática elas são apenas adjetivos, que são muito facilmente usados no governo da presidente Dilma e do PT, mas que, do ponto de vista prático, aconteceu o que nós prevíamos. Eu dizia, e se alguém quiser assistir a reprodução de algum dos discursos que eu pronunciei na ocasião, que ia travar o sistema portuário brasileiro. E não deu outro. O que é que se teve de lá para cá? Vai se colocar a culpa no TCU. E como o governo tem como hábito terceirizar a culpa, a responsabilidade sempre é dos outros e nunca de si próprio, a gente vai sempre encontrar um bode expiatório para incompetência, para falta de ação, de providências, e a gente está aí paralisado. O governo passa 11 anos discutindo internamente um modelo portuário e quando produz algo absolutamente errado, equivocado. Quer dizer, tudo centralizado em Brasília. Não bastasse os problemas que nós já tínhamos com a ANTAC e com o setor portuário, e agora não. Toda licitação, terminal portuário, terminal de contêineres, tem que passar aqui pelo crivo e ser praticamente centralizado em Brasília. Nós fizemos, no nosso governo em Pernambuco, num dos portos mais modernos do Brasil, a licitação do terminal de contêineres número 1 do Porto de Suape, em Pernambuco, associados e assessorados pelo IFC, que é uma instituição vinculada diretamente ao Banco Mundial, ou seja, insuspeita. Uma licitação de caráter internacional, produzimos aquilo num tempo recorde, e até hoje o segundo terminal de contêiner está aí, empacado. Vai se culpar o TCU, que solicitou vamos dizer, o edital de licitação. Enquanto isso, mesmo tendo um modelo que permitia a entrada de um segundo terminal de contêineres, para competir e, naturalmente, oferecer preços mais baixos, a gente não tem nada disso, presidente. Não tem nada disso. Vai se dizer que é a burocracia. O governo terminou, ministro. Acabou. A gente está em junho, entrando nas convenções partidárias. Não tem mais tempo para nada.
é tchau para a doutora Dilma Rousseff, presidente da República, que vai perder a eleição. Até logo. E vai ter que se rever todo o sistema portuário brasileiro. Porque como está, ele não funciona. E produziu algumas aberrações. E eu vou pontuar quais as aberrações, porque eu tenho uma característica que eu não sei esconder o meu pensamento. Eu falo com franqueza, com todo respeito a Vossa Excelência e ao presidente e ao diretor-geral da ANTAC, mas eu estou aqui para cumprir minha missão. Se produziu dois mundos. Um mundo maravilhoso para os terminais privados, que são, vamos dizer assim, autorizados, não participam de licitação pública, não pagam outorga, não pagam taxa de arrendamento. A mão de obra contratada pelos terminais privados, ela é seletista, não tem aquela burocracia dos órgãos gestores de mão de obra. Então, é uma beleza. E aí eu pergunto, um terminal privado, ele se instala em algum ponto do litoral de Vossa Excelência, deputado Edinho Beis, lá em Santa Catarina, no meu estado, Pernambuco, pega uma praia, sei lá, remota e distante e vai construir a infraestrutura? Não. Terminal privado se beneficia da bacia de evolução, chama-se bacia de evolução, se beneficia do canal, que é dragado e mantido a dragagem pelo poder público, e vai lá do lado de um porto organizado e instala o seu terminal privado, usufruindo dos benefícios do que é público, não pagando outorga, não pagando arrendamento, tendo um diferencial de custo de mão de obra. Porque o modelo de contratação é via CLT, que nós tínhamos viabilizado esse modelo em swap e que, infelizmente, a lei já criou uma distorção que impõe aos terminais privados nos portos públicos a obrigação de retroagir para antes da antiga lei dos portos do governo Collor de Mello. Quer dizer, sinceramente, como é que você coloca dois carros para competir, uma BMW de um lado e outro um Fusquinha 1968? Não tem condições. E isso quem produz é quem deveria produzir o equilíbrio na competitividade, o equilíbrio entre empreendedores. Como é feito isso? A autorização a gente sabe. Estamos cansados de saber. Esse setor portuário é uma coisa, sinceramente, que a gente fica sempre de orelha em pé. Porque, infelizmente, os interesses são múltiplos. Já houve até operação de Polícia Federal, aí, eu digo, atuando de forma muito vigorosa. Eu não quero aqui levantar a suspeição com relação a quem quer que seja. Mas, infelizmente, esse é o retrato do Brasil. A presidente Dilma prometeu uma belezura, uma coisa mágica, né? Demora 10, 11 anos para descobrir que a iniciativa privada é importante para investir e cria, como tudo no governo do PT, um regime dos escolhidos. Quem foi escolhido para ter um terminal privado, do lado do porto organizado, está no melhor dos mundos. Quem tiver que operar num porto público, mesmo que seja uma operação privada, tem que pagar outorga, arrendamento, regime diferenciado de contratação para pior, de mão de obra, com todos os vícios que a gente acostumou a enxergar e acompanhar no setor portuário público brasileiro. Então, tenha santa paciência. Eu, infelizmente, quero dizer aqui que eu fico decepcionado com o que vejo. Promessas virão, não tem mais tempo de coisa nenhuma. Quem vai ter que consertar isso vai ser o próximo governo. Eu, sinceramente, quero crer que a população está cada vez mais convencida de que essa realidade tem que mudar. O mesmo aconteceu na área aeroportuária, o mesmo aconteceu na área rodoviária, de rodovias, porque o governo passou anos demonizando as privatizações e concessões rodoviárias, fez e produziu uma série de concessões num regime de menor tarifa, maior investimento. Quem foi vencedor no setor rodoviário no governo do PT não realizou aquilo que era para realizar em termos de investimento, enganou tudo, a população, o poder público, e ficou como está. Então é isso. Não tem regulação, não tem acompanhamento, não tem coisa alguma. Então, eu sinto muito o desabafo, ministro, mas eu quero dizer que eu fico assim, triste de verificar e constatar que o discurso que nós fizemos, hoje, o discurso que nós fizemos aqui, no plenário da Câmara dos Deputados,
ele aconteceu. Porque nada aconteceu. Só burocracia, está pronto para licitar. Uma licitação dessa vai acontecer quando? Sendo que já está em junho, entrando para julho. Acabou. Acabou o governo Dilma. Acabou. Isso é finir. Não tem mais. Aí o próximo governo vai ter que consertar essa mazela e esse vamos assim, mar de privilegiados que tem aí um site já definido, junto de uma área portuária, tá certo? E não vai pagar absolutamente nada ao Estado. Outorga, arrendamento, e ainda vai ter um custo de competição e de operação portuária mais baixo, porque a mão de obra vai ser contratada de um regime absolutamente diferente. Então, o Porto de Pernambuco foi prejudicado, está prejudicado aí, e tem aí vários investimentos à espera, e nesse ritmo da Secretaria dos Portos, nesse ritmo da ANTAC, é coisa para a gente, eu digo assim, talvez meu filho vá assistir alguma coisa se continuar a legislação como está agora, porque realmente não dá para acreditar. Eu vou finalizar, presidente, com 3 perguntas básicas aqui, é muito mais um comentário geral, que são os seguintes. Os estudos elaborados pela Secretaria Especial dos Portos apontaram modificações nas linhas poligonais, na ponta da praia, importunando a comunidade e trazendo toda sorte de malefício à população. Os estudos elaborados pela EBP serão mantidos ou haverá readequação? A EBP é outra história aqui que merecia uma audiência pública, só para acompanhar a atuação dessa entidade, não sei nem como a gente pode descrevê-la, com relação à área de infraestrutura pública no Brasil. E, se porventura todos os funcionários daquela famosa Operação Porto Seguro foram expurgados, afastados da Secretaria, se tem algum deles ainda mantendo algum vínculo. E, por fim, se é verdade a denúncia que foi publicada pelo portal UOL, que diz que o governo federal gastou 72 milhões de reais para construir, para a Copa do Mundo, ou seja, daqui a 2 dias, 3 dias, a gente está assistindo a abertura da Copa, um terminal marítimo em Natal, no Porto Natal, para cruzeiros com torcedores vindo do México e dos Estados Unidos, atracarem no Rio Grande do Norte. No entanto, esse planejamento é tão bem feito, essa coisa tão maravilhosa, que não se considerou que uma ponte construída em 2007 impede a passagem de navio de grande porte para atender o Porto Natal, que para mim mostra o que é esse governo, se porventura essas afirmações do UOL forem verdadeiras. Eu imagino que, como é um portal sério, qualificado, se trata da realidade. Então, desculpa o desabafo, mas infelizmente eu não acredito. A exposição é muito bonita, não tenho nada contra a pessoa de Vossa Excelência, o respeito como profissional, como ministro, respeito também do Mário Póvia, que eu não tenho o porquê de criticá-los pessoalmente, mas a verdade é essa. É um desastre a gestão de portos no governo do PT, e isso vai coroar o final da administração Dilma com um quadro ainda mais negativo.